Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que tem compaixão daqueles que o invocam, que suplicam a sua graça, a sua misericórdia, que o Espírito Santo venha guiar a cada um de nós, todos vocês, todos, dá a direção. Você que está vivenciando um problema difícil na sua vida, você está numa encruzilhada. Talvez você esteja nessa encruzilhada há um longo tempo, igual um despacho, né? Você está ali naquela encruzilhada e ninguém mexe, ninguém toca porque tem medo. Talvez você seja essa pessoa que está numa encruzilhada. Você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se vai em frente, se volta. Você não sabe o que fazer. Então, eu queria que você tivesse conhecimento, ciência. Qual é a vontade, da vontade de Deus para a sua vida? Presta atenção, porque essa palavra atende perfeitamente a sua necessidade. Qualquer que seja a direção que você tomar, se você seguir nessa direção, de acordo com essa palavra que Jesus fala, é Jesus quem falou. Ele não mandou ninguém falar, ele falou. Saiu de sua boca. Ele disse: bem-aventurados, que quer dizer felizes. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurados, felizes, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Viu? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Graças a Deus, que palavra maravilhosa. Isso conforta a gente, não é? Mas, ô bispo, o que tem a ver essa palavra com a minha situação? Eu estou aqui numa encruzilhada, digamos, numa sinuca de bico. O que eu faço? Se você tiver misericórdia, se você tiver compaixão daqueles que lhe fizeram mal, ou que lhes estão lhe fazendo mal, se você tiver compaixão, misericórdia, então, qualquer que seja o caminho que você seguir, pode ter certeza, você será feliz. Está aqui escrito. Se você tiver feliz, se você tiver misericórdia, se eu tiver misericórdia, eu não preciso ficar em dúvida se eu vou para a direita, para a esquerda, se eu vou em frente, se eu volto para trás, não importa. Qualquer caminho que eu seguir, se eu seguir com misericórdia para com aqueles que não tiveram misericórdia de mim, não tiveram, mas não importa o que eles fazem, deixam de fazer, esse é problema deles, o problema é meu. Se eu tiver misericórdia de quem quer que seja dos bons, seja dos maus, não importa. O importante sou eu. O importante é o meu coração. Se ele é misericordioso, qualquer caminho que eu seguir, eu tenho certeza que Deus vai me fazer achá-lo
achar misericórdia dele. Nós falamos muito ontem sobre o perdão. Eu quero recordar para vocês o que Jesus também falou quando ensinando os seus discípulos a orar. Ele disse assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje. Ele ensinou a gente pedir o pão nosso de cada dia para hoje, não para amanhã. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Já basta o dia de hoje. Já basta o mal do dia de hoje. Então vamos concentrar nossa fé no dia de hoje. O que eu preciso hoje? Oh, meu Pai, o que eu preciso? Me dê hoje. O pão nosso de cada dia me dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, isso significa ser misericordioso. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu queria que você entendesse e percebesse, que o Espírito Santo convencesse você, amiga e amigo, que por que nós estamos batendo nessa tecla de perdão? Porque é fundamental. É fundamental. Mesmo que eu seja o pior pecador na face da terra, mas se eu tenho compaixão, se eu tenho misericórdia das pessoas, de quem está sofrendo, se eu perdoo aqueles que me fazem o mal, então eu vou alcançar misericórdia de Deus, eu vou alcançar perdão de Deus, eu vou ser feliz aqui na terra. Mas se eu não perdoar, eu tampouco serei perdoado pelo meu Pai, pelo Pai Celestial. Mas aí surge um questionamento que muitas pessoas falam: mas bispo, eu perdoei a fulana, o fulano, o beltrano, o cicrano, eu perdoei, mas eu não quero ficar junto com ele, eu não quero mais, eu não confio mais. O que eu faço? Poxa, eu perdoo, sinceramente, eu quero que ele vá bem, que Deus o abençoe, mas eu não quero mais a companhia dele. Isso é mal? Não é mal, minha amiga, não é mal. Isso é, digamos assim, uma forma de você se defender, defender a sua integridade, defender a sua alma, defender o seu coração, para não novamente ser atingido. Então, eu quero dizer para você que eu já fui, você sabe, qualquer pessoa na minha posição é amado por muita gente, mas é odiado também por muita gente. E, obviamente, há pessoas que me alcançaram com o seu ódio, com a sua inveja, com a sua praga, com a sua língua. Me alcançaram, me feriram, me machucaram. Estavam comigo ao meu lado. Estavam ao lado, eles comiam comigo na mesma mesa. Não no mesmo prato, mas na mesma mesa. A mesma comida. Então, fizeram mal. E eu odiei. Porém, o Espírito Santo me ensinou a perdoar. Porque o meu coração, eu não tenho controle do meu coração, não é? Você tampouco tem controle do seu coração. Você, enfim, a gente, às vezes,
O ser humano ama aquela outra pessoa que a despreza, e aquela pessoa que a ama, ela não quer nada. Quer dizer, o coração é ingrato, é injusto. O sentimento do coração é assim, ele é enganador, a alma é enganadora, o coração é enganador. Mas o espírito, que é a nossa cabeça, o nosso racional, não tem nada de sentimento. Tem a ver com decisão. Então, na minha cabeça, eu posso decidir perdoar ou não. No coração eu não posso, mas na cabeça eu posso. Então, em obediência à palavra de Deus, eu perdoo. Oh, meu Deus, eu perdoo fulano, beltrano, cicrano. Eu peço que o Senhor até abençoe essa pessoa. Porém, é claro, é óbvio que eu não gostaria de tê-la junto comigo. Por quê? Porque eu não confio mais nela. Eu não confio. E como é que eu posso conviver com uma pessoa que eu não confio? Não dá. Deus sabe disso. Eu não tenho estrutura para andar junto com uma pessoa que me fez mal. Eu perdoo, eu quero que ela seja abençoada, onde quer que ela esteja. Aquelas pessoas que me fizeram mal, eu peço a Deus, oh meu Deus, salve-as, perdoa-lhes. Mas eu não quero mais conviver com aquela pessoa. Eu, pessoalmente. Então, muitas pessoas têm tido esse problema. Eu não quero mais. Está certo. Deus respeita a nossa vontade. Ele nos deu livre-arbítrio e respeita essa liberdade. Mas eu não posso carregar comigo ressentimentos ou mágoas daquela pessoa. Eu espero que ela vá bem, que ela seja feliz, mas eu não quero mais que aquela pessoa esteja comigo. Embora a gente sabe que Jesus sabia que Judas Iscariote era um traidor. Ele sabia, só ele sabia. Os discípulos não sabiam. Então Judas curou enfermos, Judas pregou o evangelho, Judas abençoou pessoas em nome de Jesus. Mas veio a ser um traidor. E Jesus aguentou a presença de Judas até a última hora, até o último momento, até o dia em que ele, na Santa Ceia, se despediu, em outras palavras, para os seus discípulos, e mostrou e apontou Judas. E aí Judas saiu fora. Mas ele é Jesus e ele, obviamente, sabia o que estava fazendo. Amiga e amigo, não fique preocupado. Pelo menos essa é a minha fé, é isso que eu creio, que eu acredito. Eu falo aqui com vocês e eu lembro de todos, não todos, mas a maioria dos que me fizeram mal, e eu perdoei. E continuo perdoando. E eu espero que Deus venha ter compaixão deles. Ele tem compaixão de todos, claro, mas é preciso que cada um se volte para ele para poder essa compaixão se materializar na vida dessas pessoas. Mas ele tem compaixão. Mas eu não quero convivência com essas pessoas. Eu já tive o privilégio, eu digo, privilégio de abraçar uma pessoa, em especial que eu estou me lembrando agora,
um ex-colega, né? Irmão de fé, que veio falar comigo. Que veio, bispo, eu queria te pedir perdão. Eu falei muita besteira, eu estava com raiva, eu estava assim. Eu falei, olha, rapaz, preste atenção. Você não precisa explicar, eu sei. Todos nós somos falhos, todos nós estamos sujeitos a falhas. E, poxa, se Jesus me perdoa todo santo dia, eu não vou perdoar você? Claro, vem cá, demos um abraço e tudo, vá em paz, que Deus te abençoe. E graças a Deus, você sabe, eu soube que ele reconstruiu sua família, está em relativa paz, embora esteja até hoje colhendo os frutos daquilo que ele plantou, mas graças a Deus. Mas eu não tenho confiança de chegar e colocá-lo junto do meu lado, sentar à mesa comigo e conviver com ele, porque eu vou ficar sempre com a pulga atrás da orelha. Isso é normal, isso é natural, isso é da nossa humanidade. Mas eu já perdoei de fato, de coração. O outro que falou, o bispo Macedo teve uma relação com a minha mulher e ela está grávida. E soltou isso na mídia para tentar me desmoralizar. Eu fiquei muito irado. E eu estava pregando o evangelho, mas aquele camarada foi um perverso. E eu não sabia como perdoá-lo, porque meu coração estava cheio de ódio. E o Espírito Santo me disse, você tem que perdoar. E ele me ensinou a perdoar. Foi aí que eu aprendi a perdoar. A perdoar com a cabeça, com o racional, com a minha vontade. A minha vontade é essa, eu quero isso. Ainda que o meu coração não quisesse, estivesse revoltado, mas na minha cabeça eu orei por essa pessoa, Deus tem misericórdia dela, e eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa, salva a família dessa criatura, salva a família dela, porque está tudo perdido. Eu peço pelo amor do teu nome. Quando eu orei, quando eu decidi pedir por essa pessoa, e eu pedi publicamente, eu não falei o nome dela, mas eu orei e eu falei para Deus. E então, logo em seguida, o meu coração ficou em paz, porque o coração que é rebelde, que é cruel, que é enganador, ele sossegou por quê? Porque eu decidi, por livre e espontânea vontade, perdoar aquela pessoa. Pronto. E fiquei livre. E agora, todas as vezes que alguém me faz algum mal, eu oro para essa pessoa, eu simplesmente peço a Deus, tem misericórdia dela. Não importa o grau de mal que ela me fez, eu perdoo. Mas eu não quero mais conviver com essa pessoa, eu não quero mais, eu não aceito mais. Por quê? Porque eu não confio. Sinceramente, eu não confio. Na minha cabeça, eu não confio, não há mais confiança. Como é que eu vou conviver com uma pessoa que me traiu, enfim, que fez o que era mal? Não, eu não confio mais. Mas ela está perdoada. E eu estou também perdoado. Eu manifestei misericórdia para com ela, Deus manifesta sua misericórdia para comigo porque me deu paz. Aí eu entrei na paz. É isso que você tem que ter, amiga. Então, quando a gente perdoa, na verdade, a gente está perdoando a nós mesmos. A gente está se perdoando. E aí sim, nós ficamos livres. Livres. Essa é a realidade. E é o segredo do cristianismo. O cristianismo,
está fundamentado nessa pedra, que é Jesus. Perdão. Jesus perdoou. Jesus, lá na cruz, quando eles tinham machucado Jesus, pregado na cruz, e depois, quando Jesus disse, tenho sede, eles deram vinagre que tinha passado no bumbum daqueles que se limparam naquele dia. E eles deram aquele vinagre sujo de cocô para Jesus. Ele sofreu. Ainda assim, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou. Lá na cruz. Se ele não perdoasse, aquelas pessoas não teriam chance de serem perdoadas. Se você não perdoa, a pessoa não tem chance de ser perdoada, mas também você não vai ter chance de ser perdoado. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Eu estou sempre pronto para dar um prato de comida, para dar a mão àqueles que me fizeram mal. Mas eu não quero junto, não quero trabalhar junto. Nunca mais. Não confio. Jesus foi tolerante com Judas até o final. Mas eu não tenho essa capacidade de tolerar e ficar desconfiado. Eu quero que Deus a abençoe, mas que ela fique longe de mim. Isso não é ressentimento. Não, eu continuo querendo que ela seja abençoada. Então, amiga e amigo, não fique triste ou em dúvida com respeito a isso. É tão forte, que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio, está escrito isso. Mas ele permitiu, ele inspirou Moisés a determinar lá na lei o divórcio. Por quê? Porque como conviver com uma pessoa que uma vez te traiu? Se você quiser perdoar e conviver com ela, amém. Mas se você não quiser, não tem problema. Você se separa, porque houve uma agressão moral e espiritual. Então, o divórcio é passivo em casos assim. Essa é a realidade. O ideal é que não haja jamais divórcio, mas quando um trai o outro, como é que vai conviver com uma pessoa que uma vez traiu? É difícil, perdoar, a gente perdoa, mas conviver com uma pessoa e lembrar, toda vez que estiver com ela, lembrar, olhar para ela e olhar, ela me fez uma vez isso, não acredito, não sei, eu não creio. Bem, esse é o meu ponto de vista e você decide qual é o seu ponto de vista, mas uma coisa eu sei, se você vai para um lado, vai para outro, se você tiver misericórdia, você vai alcançar misericórdia. É o que Jesus fala. Não é legal? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quer dizer, tem que haver misericórdia sempre, 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 sempre. Tem que haver perdão sempre. Senhor, Pedro perguntou, até quando eu vou ter que perdoar? Até 7 vezes? Ele falou, não, até 70 vezes 7. Quer dizer, perdoar indefinidamente. É isso aí.
Entendeu, minha amiga e meu amigo? Então, esse é o princípio da vida cristã. Esse é o princípio da paz. Porque se eu não perdoo, eu não vou ter paz. Imagine. Eu tenho medo de conviver com uma pessoa que me traiu e ter que suportar uma traição outra vez e ter que perdoar novamente. Eu perdoo. Perdoo tantas vezes quantas forem necessárias. Porém, que o Senhor me perdoe. Eu não quero mais viver com essa pessoa. Eu não quero mais compactuar com ela. Dividir uma mesa. Eu não aguento. Mas há quem aguente. E se aguenta, amém. Mas cada um decide por si. Entendeu, amiga e amigo? Livre-se das suas dúvidas. Tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Até comer um prato de comida com dúvida faz mal. Tem que ser pela fé. Tem que ser pela fé. Do contrário, a pessoa vai colher os maus frutos. Deus abençoe você. Deus ilumine o seu entendimento, para que você venha ter uma postura, uma conduta que realmente venha agradar ao Senhor. Porque agradando ao Senhor, você estará agradando a si mesmo. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.